Podcasts. Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, vai lá e confere a quantidade de episódio legal e programa legal que tem no Olá Podcast. Lembrando que o Pod Esporte é um podcast também da Isto É. Estamos na Isto É Esportes. Então entra lá no canal da Isto É, deixa joinha, lembrete, sininho, tudo que você precisa saber, tudo que você precisa fazer para ser notificado quando sair episódio novo, tá bom? Hoje tem medalhista olímpico na casa de um esporte que, acho que é o primeiro esporte do país, porque futebol é outra coisa, né? Futebol tá em outro patamar, mas é o primeiro esporte do país, o voleibol. Então, parceiraça, que eu não via há bastante tempo. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte. Érica Coimbra, obrigado. Obrigado, Diogo. Um prazer estar aqui com você. Quantos anos, né? A gente se conhece? Nossa. Uns 20. Bastante. Acho que temos muita coisa aí pra trocar aqui. Eu tô com 22, você com 24, então desde a maternidade nos conhecemos. E aí, cara, como é que tá? Somos sobreviventes. A gente tem orgulho de ter nossa idade, a nossa história feita, né? Exatamente, eu brinco, mas eu gosto muito da minha idade. Eu também. Eu não tenho crise. Lógico que o colágeno, umas coisas mudam, né? Tem um monte hoje pra colocar. Hoje tá fácil, tem um monte de coisa pra colocar. Eu acho que hoje a gente é um pouco mais calmo, mais, né, maduros, mas também jovens. A gente erra certo, mas eu acho que a vida, ela tá num momento bom, assim, né, da gente poder também compartilhar, né? Porque primeiro era o nosso sonho, o esporte, ele aconteceu, transformou. Então agora poder compartilhar também ele de alguma forma, né, e contribuir em outras vidas, está sendo muito especial também esse momento de transição que eu tenho vivido. Pô, que legal, falando nesse momento de transição, o que a Érica faz hoje? Porque a Érica, a galera que é da minha idade e um pouco mais jovem também, acompanhou muito a Érica, né, na seleção, super jovem com seleção, medalhista de bronze em Sydney, quarta colocada em Atenas, enfim, durante muitos anos na seleção. Quantos anos na seleção, Érica? Eu fiquei 10 anos na seleção e 23 anos de alto rendimento, né? Nossa Senhora. Então, eu acabei saindo da seleção um pouco mais jovem, até porque muito desgaste de uma geração, mas segui jogando até 2019. Acabei encerrando a carreira aqui em Barueri com José Roberto Guimarães. Boa. Mas aí, o que você tá fazendo hoje em dia? Conta aí. Olha, eu tô fazendo várias coisas, né, agregado ao esporte, né? Hoje, né, eu dou o meu tempo, né? Eu dou o meu tempo naquilo que eu posso contribuir com o esporte. Faço parte da Atletas pelo Brasil, né? Que é uma instituição sem fins lucrativos. Também faço parte, né, da Comissão de Atletas do Brasil Nacional. Dou voz lá, né, a muitas leis, né, que a gente tenta transformar, mudar, enfim, leva a voz de alguns atletas. E tenho aprendido bastante também com políticas públicas com a Ana Moser, tenho participado bastante ali dessa construção. Sou palestrante também, né, divido um pouco da minha história, né, tento mostrar um pouquinho, né, do dia a dia, do que a gente tem que superar, né, para viver essa jornada com mais saúde mental possível. Estou estudando educação física, então sou uma 40 a mais que estuda na faculdade, estou adorando. É um momento super legal também. Tenho aprendido muito. Eu falo que na educação física, né? Eu falo, gente, brincando. Agora eu tiro 10 em tudo. Porque ali a gente manja, né? Ali a gente tem doutorado. Então tem sido uma experiência bacana. Enfim, tô no corre, né? Eu falo que a gente faz um pouquinho de tudo, mas tudo sempre ligado ao esporte. Também hoje, né? Tô trabalhando como embaixadora da Recoma. Legal. Né, que é a maior empresa da América Latina de infraestrutura esportiva. Então eu participei de Paris 2024. Tava agora, né, na Kobe Expo do 2024. Sou influência digital, compartilho um pouco do meu dia a dia e também de várias ferramentas, né? E é isso, né? E a gente também faz clínica, vende canetinha no centro, sorvete na escola. A gente gosta de trabalhar. Bora, parado não fica. Você falou que parou em 2019, né? E aí vai uma dúvida minha de quem tá hoje há 32 dias de encerrar a carreira. Esse momento de transição, obviamente, você parou com quantos anos? Desculpa. Eu parei com 38. Com 38. Não, 39. 39. É uma carreira longa. É uma carreira muito longa, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, jogando num time de alto rendimento, pra ponteira, exatamente. Passador. Então, você se preparou para esse fim? Ou você, tipo, a hora que você acabou, você falou, putz, podia ter feito mais coisa durante o período eu como atleta?
agora eu vou ter que fazer meus corre e tal. Ou não, você se preparou? Como é que foi isso aí? Olha, eu vou falar, eu sei que a gente hoje... vou falar de uma forma sem demagogia de fazer embelezar e nem botar na Disney, né? Que qualquer carreira que você fez por 23 anos e você amou e você se apaixonou por aquela jornada, por aquele processo que fazia parte do seu dia a dia, como um grande amor... E você ter que deixá-lo, não porque você quer, mas porque o físico não suporta mais, né, os dias de treinamento. Você começa a ver jogadoras que você nem acha, né, no nível menor que o seu... Começar a pegar o seu lugar, você fala, nossa, eu tenho que deixar esse amor porque ele já está me fazendo mal. Porque eu comecei a sentir dor, comecei a ver que o lugar já estava mais ameaçado do que era antes de ser titular a carreira inteira, enfim. E eu achava que eu tinha me preparado. Achava mesmo, falei, não tô preparada, mas a gente nunca tá. Obviamente tem uma outra pessoa, né, raro, porque primeiro você tem que se curar desse luto de ter perdido um grande amor, porque os primeiros 6 meses é oba-oba, tô de férias, né, não tenho que treinar, não vou sentir tantas dores mais, então você acaba achando aquele primeiro parte do processo bem gostosa, mas depois começa a vir vários sentimentos. Um deles, o primeiro é, se eu não malhar, eu não ando. Então, isso é fato. Por mais que você fale que eu não sou do esporte, você vai ser sempre do esporte. Porque por mais que você não queira, as lesões vão ficar com você, todas elas. E eu amo todas elas, não falo de nenhuma delas de um modo, sabe, para diminuí-las. Porque sem essa dor, né, eu não tinha conquistado, sem essas dores eu não tinha conquistado nada. Mas você vai ter que cuidar, então aí vem primeiro, eu preciso voltar a malhar. Depois você fala, para onde eu vou? Aqui eu achei que era isso que eu queria, esse empreendimento aqui. Aí você começa a ver que no dia a dia falta paixão, que no dia a dia você tá meio perdida e que você precisa de ajuda. E aí vem um lado mais difícil para um atleta, principalmente atletas olímpicos, né? Que eu falo porque atleta olímpico é um bicho guerreiro, né, raçudo, mas também orgulhoso, cheio de coisas. Você precisa do primeiro ato que é pedir ajuda. E aí pedir ajuda pra quem? Se você tá numa fase da vida que você encerrou a carreira, você já fez, mas você é muito jovem, você tem muito pra dar. Então vive essa procura dentro da gente por muito tempo, no meu caso. Então que tem gente que chama de várias coisas. Pode ser um momento difícil, de depressivo, ou um momento, né, mais melancólico, que esse primeiro, segundo, né, depois do primeiro ano ali. Então eu falei, olha, eu não tô preparada, preciso fazer coisas, preciso ir atrás, preciso cuidar da minha saúde mental, né, porque eu precisava produzir. E aí foi onde eu decidi ir atrás de estudar mais sobre políticas públicas, a entender que eu não estava preparada, que é um momento muito difícil pós-atleta de alto rendimento, que você precisa de um autocuidado, precisa parar, sim, um tempo, olhar para si, se cuidar, pedir ajuda que seja por um psicólogo, profissional, se você tiver condições, se não ir atrás da sua confederação, explicar o momento que você está vivendo e também pedir essa ajuda, porque eu sei que tem muitos atletas que têm vergonha de falar, que passa por esse momento. Então eu acho que o segundo ano que eu estava parada, eu falei, não estou preparada. E aí fui correr atrás de um monte de coisa, estudar, entender, aprender. E vou te falar que essa saudade ela vai ficar dentro aqui para sempre da gente. Mas muda. Porque você começa a ver outras formas que você... Aí que você fala, nossa, agora sim eu me sinto preparada, né? Para servir, né, a comissão de atletas do Brasil e representar lá os atletas com a voz que eu possa dar, né, ao esporte, principalmente ao esporte feminino. Aí você começa a entender que compartilhar suas ferramentas, que é a sua força, que você conseguiu, que eu falo que uma mente forte, ela consegue vencer muitos momentos, porque às vezes a gente tá com dor mesmo, às vezes tá um dia difícil, às vezes tá um momento, né, depressivo, você tá num momento novo, né, que o encerrar a carreira, você se aposentar, é um momento, além de você perder esse grande amor, é um momento novo, que você vai ter tempo demais. Eu treinava 8 horas por dia, o que eu não estava treinando, eu estava dormindo, né? Então é diferente. Então você vai começar a ter tempo para estar no aniversário da sua avó, você vai começar, quem tiver filho, a ter tempo de estar numas férias, numa reunião escolar. Então você começa a valorizar esses pequenos momentos e você vai se curando, encontrando outro caminho. Mas primeiro você tem que achar... que você vai entender isso talvez agora no futuro, não agora de começo, mas depois, que você vai começar a ver coisas lindas, que você vai falar, nossa, olha o pato nadando no Ibirapuera. Sim. Sabe, é uma coisa que parece o óbvio, mas é uma coisa que a gente não vê, a não ser que a sua filha te mostre. Olha o patinho, pai. Senão você passa lá assim. Eu acho que
um dos grandes problemas de se parar, né, é o ritmo que você teve durante anos, né, o ritmo de performance. Preciso melhorar, tô com dor, preciso melhorar, preciso pontuar, preciso fazer gol, E aí vai chegar uma hora que isso do dia pra noite vai acabar. Exato. E assim, eu costumo sempre falar que o atleta morre 2 vezes. A gente morre 2 vezes. Exato. A gente morre quando morre mesmo e morre quando para de jogar. Que é esse luto. Na grande maioria das vezes, muito jovem. Exato. Né? Pô, todo mundo hoje no clube me chama de velho. Eu tenho 41 anos, eu sou velho. Cara, se eu olhar pra sociedade hoje, quantos anos uma pessoa vive? Exato. Né? A questão de tecnologia, pô, tem muita coisa, cara. Talvez menos da metade da minha vida eu vivi. Exato. Então, assim, vai ser muito louco. Eu assim, abrindo meu coração, eu tô muito seguro na questão do parar, muito em função das dores que eu sinto hoje, né? Do que eu sinto pra viver. Pô, às vezes eu vou levantar do meu sofá, eu viro, fico de bruço e faço uma flexão de braço pra levantar. Porque minha coluna, meu joelho não permite. Eu tô aqui sentado com você, meu joelhinho tá esticado aqui, porque se ficar muito tempo flexionado, dói. Então, assim, eu acho que pra mim, quando me der o start da saudade, vai ser um negócio, cara, mas você não consegue mais. Exato. Então, acho que vai ser um bloqueio. E a outra coisa que eu acho que eu fiz bem na minha vida foi ter outras ocupações, e o meu esporte permite isso, eu ter outras ocupações além da quadra. Então hoje o treino, o jogo, a competição me alimenta muito, né? Ainda me alimenta, mas é uma parte do meu dia. Não é a minha vida. Você consegue fazer 2 coisas, então, né? 2, 3, 4 às vezes. Então, assim, muitas vezes eu até brinco, pô, o handball tá atrapalhando, cara. Eu tinha um amigo que falava comigo que handball é igual droga. Começa a atrapalhar a vida, você tem que parar, entendeu? Exato. Porque, cara, e é mais ou menos isso, assim, né? Claro que droga, pelo amor de Deus. E cada um é cada um, né? Cada um tem o seu tempo. E eu acho que, pô, que bom, assim, te encontrar hoje, 5 anos depois da sua aposentadoria das quadras, pô, de ver você, assim, pô, fazendo isso, aquilo, vendendo... Desacelerando, né? Eu falo assim, você falou parar. A gente é atleta, então eu acho que tem 2 países que eu sei com certeza que as empresas, grandes empresas, têm vagas para o ex-atleta olímpico virar o seu CEO, já entrar na empresa e aprender ali, porque a gente tem uma mente muito forte, mas é uma mente que faz. Então, um dos meus problemas que eu ainda vivo nesses 5 anos, um deles é o horário. Praticamente, se eu marco reunião com, sei lá, 70% das pessoas chegam depois do horário. Você fala 8 horas, eu tô lá 5 para as 8, a pessoa chegou 8h15, 8h30 e é tipo, que normal. Cara, isso é muito louco. Isso pra mim ainda é, né? Porque eu tenho esse comprometimento com o horário, mas eu comecei a perceber isso. E um dia eu comentei até com a Ana Moza, ela falou, olha, isso é normal, então você começa também a se acalmar. O mundo corporativo é assim. Exato, porque não é sobre, eu aprendi, uma coisa que eu acho muito legal, uma frase, que não é sobre você ser o melhor, mas é sobre você ser melhor. Entendeu? Entendi. Não é sobre você ser o melhor, é você ser melhor. Então é você ser melhor que você cada dia, é aprender uma coisa a mais. É ser 1% melhor naquilo que você tá, né, querendo produzir. Não ser o melhor, porque o esporte ele te coloca numa competitividade muito high level, desde jovem. Então todo mundo tá do seu lado, né? Eu vou jogar um beach tennis com meu marido, quando eu vi eu tava brigando com ele. Pô, você não vai na bola. Igualzinho lá em casa. Nunca fez esporte. Eu falo, calma. Igualzinho lá em casa. Aí com o tempo, você respira. Obviamente, essa energia, eu uso ela de uma forma que eu fiz, né? Hoje, palestrando, dividindo, enfim, estudando. Então, você vai dividindo essa energia. E você já fazia isso, como você disse, no seu dia a dia. No vôlei, a gente nem pode. E se fizer, no primeiro jogo que perder, o patrocinador vai lá. Tá perdendo, não tá jogando bem, porque não está se dedicando. Então, também os caras, né, pagam e tem que cobrar. Mas você já tá no caminho bom que faz várias coisas. Mas você vai entender que vai faltar esse vazio. Vai ter esse ponto do vazio depois de um ano, que é aquele ano sabático, né, que a gente fica. Que você vai começar a ter que encaixar ele e cuidar dele, porque é normal também, faz parte. É onde você vai melhorar, onde você vai encontrar uma paixão de novo, né? Claro, saúde mental, acho que, pô, nesse momento é fundamental. Você se preparar, procurar ajuda, que nem você falou, acho que é fundamental. E não se cobrar tanto, né? Porque a gente também é aquela coisa do esporte, a gente se cobra tanto. Na vida normal também, sabe? A gente não fica, né? Tem medalha olímpica, cheguei no auge do esporte, mas hoje eu não saí e falei, eu tenho que ser melhor nisso, eu tenho que ser a mais rica, eu tenho que ser CEO. Eu quero ser a Érica que consegue compartilhar de alguma forma ferramentas na vida de outras pessoas que estão aonde eu estive um dia e sei que é capaz de sair, que a gente pode sair de lá com educação e esporte interligado. E é isso que eu quero fazer. E essa outra parte do amor, que, né,
A gente quer, lógico, tudo na vida que a gente faz é pra ser o primeiro lugar, mas se a gente consegue estar numa Olimpíada, igual eu tive 4º lugar em Atenas, eu só fui aprender a valorizar isso hoje. Primeiro, né, que a gente teve aquela derrota histórica. Falaremos sobre, calma. E segundo, a gente imagina quantas pessoas. Eu ando hoje em milhões de mundos, graças a Deus o esporte me interligou com o mundo. E poucas pessoas fora do mundo do esporte têm um amigo medalhista olímpico. Claro. Então, nas minhas rodas, praticamente eu sou a única. Então, você ser o 4º lugar ou você participar de uma Olimpíada é tão grande quanto uma medalha. Porque quantas pessoas conseguem um feito desse? Isso é muito maluco. Então, eu acho que hoje eu estou entendendo isso. Então, também a gente tem que parar de se cobrar tanto e usar essas ferramentas, né, de jogo que a gente teve de vida, de vivência, que cabem em qualquer lugar, empresa e lugar da vida, né? Em cada gavetinha, assim. Porra, legal. Ó, papo muito necessário pra mim, tá? Desculpa, eu sei que tá acompanhando, mas pra mim foi maravilhoso essa parte aqui. A gente vai falar de voleibol, mas essa parte aí do pós-carreira, de como vive, como tá, né? 5 anos pós sua carreira, eu conheço muitos atletas. Sou de uma geração que muitos já pararam e de um esporte que não tem nem isso aqui de visibilidade que o voleibol tem, por exemplo, talvez. E muitos sofreram demais, né? E sofrem até hoje demais. Exato. Patinando, que fazem, porque é aquilo, você vai pra vida, só que sem ter vivido experiências que o mundo corporativo pede e tal, você viveu experiências maravilhosas dentro do esporte, que pode ser revertido em muita coisa. Mas são momentos diferentes da sua vida. Exato. Então, assim, muitas pessoas patinam, então, muito legal. Esse papo é fundamental. Porque eu acredito assim, Diogo, a gente tem que ir, entendeu? Não importa se você é do handball, se você é do vôlei, do futebol. Dá o primeiro passo, para de preocupar com o redor, ainda procura aquilo que você, né, encontrar aquele caminho daquilo que nem sempre você sabe o caminho, mas aparecem oportunidades e você tem que se jogar e errar, não dar certo, perder, sim, sabe? Faz parte do jogo. Faz. Então a gente tem que aprender isso, que muitas vezes esses atletas, que eu também acompanho alguns, que até às vezes me chamam nas redes sociais para dar um desabafo, que do vôlei tem, né, a elite ali, mas tem uma galera que ganha muito pouco, que sim, não vai poder sobreviver com aquilo ali depois, que ajuda os pais. Então a gente tem que pensar no todo, né? Então, eu vejo muita galera atrás justamente por essa vergonha, vem e pede em segredo, eu falo, se exponha, vai lá no dirigente, sabe? Vai lá na sua federação, vai lá, você trabalhou, você prestou serviço, você pagou imposto, tenta, vai lá, conversa, tem sempre alguma forma, nem que seja um outro atleta que esteja melhor que você no momento, te ajudar e achar outras portas. Legal, legal. Porque senão a gente se esconde e muita gente se mata aí, de alguma forma. Esse passo atrás e pedir ajuda é fundamental. Érica, voleibol, vamos lá, vamos pro que interessa. Vamos. Você começou a jogar muito nova, né? Sim. Com quantos anos? Na verdade, assim, pra começar, eu comecei jovem. Eu comecei mais velha, né? Mas eu peguei seleção muito jovem. Eu comecei em 1993, na Escola Municipal Pedro Guerra, que tinha um time de escola lá. Eu não venho de uma família esportiva, né? Venho de uma família mineira, que ali, né, do entorno de Minas em construção, que ali ainda era roça, né? Os loteamentos começaram a sair ali no começo dos anos 80, né? Ali quando eu nasci. Então, você foi criado ali uma família que não tinha acesso assim a esportes, nem existia tantos projetos sociais como existem hoje lá. Então, eu comecei ali no vôlei, na escola, que tinha esse time. Aí tinha um amigo que era o Carlos Renan, que é meu amigo até hoje. O Carlos é homossexual, hoje casado, muito feliz, 3 faculdades, vem do meu bairro, da minha origem. Então tenho muito orgulho dele também. Um abraço, Carlos. Que ele fez a jornada dele. E ele amava o time de vôlei da escola e sempre me chamava para ir assistir. Só que era depois do horário. Minha mãe quase nunca deixava eu ficar, porque eu tinha muita energia, então podia tacar fogo na escola, né? Então era uma pestinha naquela época. E um belo dia, resumindo um pouco a história, a minha mãe deixou eu ficar e eu fiquei para assistir o treino das meninas. Aí foi uma coisa assim, meio Disney mesmo. Essa foi, porque eu entrei no ginásio, a primeira coisa que eu olhei, você que talvez tenha uma filha que passou pela adolescência, falei, caraca, todo mundo do meu tamanho. Porque com 13 anos você tem 1,74 m, você se acha um avatar. Sim, sim. E é excluída, né? Existe o bullying mesmo, porque a gente foge naquela um pouco época, do comum, E naquela época, então, meu... Então, a primeira coisa que veio pra mim do voleibol foi a inclusão, né? Falei, olha, todo mundo do meu tamanho. Depois a joelheira, as presilhinhas no cabelo, enfim. Aí saí correndo dali, encantada com aquelas meninas. Cheguei em casa e falei, pai, eu quero uma joelheira. Na época era uma joelheira que chamava Realtex, pode mostrar a marca, que eu acho que nem existe mais, que era uma azul, que era uma bola, tinha umas listrinhas. Né? E com aquela personalidade que eu já tinha ali, eu tinha 12 anos mais ou menos e meio. Não, 12 anos, quase o final. E aí cheguei, pai, eu quero. E meu pai...
nem sabia o que era uma joelheira. E eu vi aquelas histórias de vôlei, eu enchi a cabeça dele. Enfim, um belo dia, depois de não demorou muito, uns 2 meses, ele chegou em casa com uma surpresa pra mim. Ele falou, olha, tô com uma surpresa aqui pra você. E a gente vem de uma família simples, uma família trabalhadora, mas uma família que não tinha condições para essas coisas. Aí meu pai chega com um saco de... Na época era um saco rosa, assim, com uma coisa. Quando eu abro, uma joelheira. Pronto. Fiquei puta. Por quê? Porque ele veio com uma joelheira branca. Não era? Que era aquela joelheira, né? Made in China, que reta, tananã. Então, naquela idade, você não tem noção. Ainda briguei, fiquei com raiva aquela noite. Criança com bico, porque Nossa, eu queria... cara. A gente precisa muito da aprovação do outro nesse momento. Então, chega com aquela joelheira de pobre lá toda... Enfim. De Mas goleiro, foi justamente... goleiro de futsal, né? Que não tem nada, tem só os risquinhos aqui. Não, e hoje é até moda, mas na época tinha que ser aquela, enfim, era, né, criança quer ter igual ao Sim. outro. E essa foi a primeira lição da minha vida. Aí no outro dia eu acordei, independente, depois que eu fiquei brava, né, peguei minha joelheira, fui atrás do diretor, que era o Gerson. Eu lembro o nome de todos, né, porque fizeram parte da minha história. E o Gerson, cheguei com ele com a joelheira, assim, uma menina de 12 anos, falei, Gerson, eu quero fazer parte do seu time de vôlei. Com a joelheira na mão. Com a joelheira branca, errada ainda. Ele olhou, hoje ele conta, né? Ele olhou e eu achou aquilo interessante. Só que era uma escola pública, o time só cabia 12 meninas, porque naquela época... O campeonato estudantil metropolitano em BH era muito forte. Então, os clubes, sabe, tinha mais de 18, 20 clubes de vôlei. Era uma coisa muito massa. Então, numa escola, as meninas eram, tipo, famosas. Então, se ouvia falar. Então, eu comecei a envolver naquilo ali e querer muito aquilo pra mim. E aí, o Gerson falou pra mim que não tinha vaga. Ele disse que cortou o coração dele, né? E aí, eu voltei pra casa, chorando. Falei com meus pais, mas a gente não tinha condições de pagar clube, que naquela época só tinha clube, né? Que você poderia pagar pra fazer mensal. E aí, por força do destino, depois de mais ou menos, não foi muito, uns 2 meses, uma das meninas engravidaram, que isso acontece muito nessa faixa etária em escolas assim, principalmente, né, escolas públicas, por falta, né, de informações. E aí, esqueci o nome dela agora, Ellen, engravidou. E aí surgiu uma vaga e ele fez uma competição, porque eu achei que só eu tinha feito esse ato, né? Tinha várias meninas que tinham tentada, só que não com a joelheira. Não, eu ia falar que elas estavam com a joelheira com a azul, com a que você queria. Não, mas tinha várias meninas que já tinham tentado entrar pro time, mesmo sem a joelheira, que a minha atitude foi com a joelheira, que eu já fui pronta pra entrar, sem saber jogar aquilo. Enfim, e aí foi bem rápido de jogar. Isso foi em maio de 93, em novembro de 93 eu fiz um amistoso contra o Mackenzie Esporte Clube, que é onde começou a Sheila, que é a Sheila nossa tricampeã, que também é a minha geração ali, onde começou a Gabi, que é a capitã da nossa seleção atual. Enfim, tem uma escola gigantesca, o Mackenzie lá, que é um clube. E aí a gente fez um amistoso, nisso eles me convidaram. Eu fui para esse amistoso e dali as coisas começaram a acontecer. Porque primeiro eu fui para um clube federado já, comecei a jogar. Era realmente, assim, um fenômeno mesmo para aquilo que eu jogava. Em 3 meses eu era titular do time da escola. Em 1 ano eu estava na seleção brasileira infanto, uma categoria acima da minha idade. Pô, nasceu pro negócio mesmo. Nasci pronta mesmo e fui né, lapidado e treinei muito, claro. Mas tem, né, o período, lógico, da construção, o período difícil, mas ele foi muito rápido, graças a Deus, que elas foram ali 1 ano e meio, 2 anos, que é aquela coisa, né, de você ter que correr atrás, pegar 2, 3 busão para chegar, né, teve esse processo, mas ele foi bem rápido, e aí eu tive vários braços, assim, eu tive muita sorte no meu caminho, porque aí eu tive primeiro a menina do Mackenzie, que era uma sócia que ajudava com uma cesta básica para minha família na época por mês. A Flávia, uma filha dela, é uma das minhas grandes amigas hoje, até hoje. Depois veio uma academia que aí me dava um salário, veio o jornal Hoje em Dia, isso já com 15, 16 anos. Pô, que legal. Logicamente porque eu dava resultado, né? Não é porque eles me achavam a menininha que precisava, mas... Essas coligações foi quem me fez chegar onde eu cheguei também. Então, aí veio minha treinadora do Mackenzie, a Regina, que insistiu muito que eu continuasse, né, no vôlei, porque teve um período que eu queria parar, porque quando eu cheguei no Mackenzie era um outro mundo. Eu morava lá em Venda Nova, eu vou para a Zona Sul. Então, os primeiros treinos, eu falava, as mães de todo mundo tem carro, né? As mães, a menina depila, a outra viaja de avião. Isso não existia no meu mundo. Mas era o mundo que eu queria. Hoje eu sei disso, né? Então, mas nesse momento você percebeu que ali talvez fosse uma oportunidade pra você? No ou ainda primeiro não? momento eu assustei. Entendi. Que é isso que eu conto. Eu tinha muito talento. Então eu comecei a não querer ir pro treino. E minha mãe falava, por que ela não quer? Ela amava tanto.
E comecei a faltar. Então, quando deu as férias escolar de 93 para 94, que eu fui lá passar uns dias treinando ali no final do ano, eu falei, não volto mais, mãe. Vou cair no buraco. Aí eles ligavam, Érica, não vem. Eu inventava cair no buraco. Porque eu achava que aquele mundo era tipo astronauta. Eu tinha vergonha dos meus pais não poderem me dar o que os outros... É uma fase da vida, né? 12 para 13 anos. Foda, e as meninas dão, né? Uma cutucada. De repente chega uma menina nova, né? Lá da outra origem, mas que é, né? Que é uma craque. No primeiro momento também tem as que te isolam e aquelas que te aceitam. Sim. Mas depois, né? Nosso time virou uma máquina. Ganhamos tudo. Foi um belo... que era aquilo que eu queria, só que eu era muito jovem para entender. Aí eu comecei a perceber que o vôlei poderia dar uma vida melhor para mim, para meus pais, eu ia fazer o que eu amo, que eu queria estudar naquela escola particular, que eu queria ter aquele carro. Em que momento foi isso? Isso foi logo que eu voltei em 94, porque quando eu voltei das férias de 93 para 94... era em fevereiro, ali, final de fevereiro, março, que os clubes voltavam, né, nessa idade. A Regina chegou comigo na sala, que é a Regina Carvalho, que foi minha treinadora até sair de lá. Ela falou, você vai ser a melhor do mundo. Isso foi em 94. Eu era muito jovem, eu tinha 14 anos. Ela falou, você vai estar na Olimpíada de Sydney. E ela encheu minha cabeça de sonhos e ali eu fui atrás. Então eu comecei a treinar mais, comecei a ver... que era bom, porque aí eu ganhava, por exemplo, eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho lá e eu falava, nossa, posso comprar minha roupa no shopping, posso fazer isso. Lógico, você vai pro lado de criança, né? Claro. Daqui a pouco eu posso, então você começou a entender, aí é o momento que eu comecei, né, a pegar a responsabilidade mesmo de entender que eu seria a provedora da minha família de uma forma não só financeira, né? Porque naquela época o voleibol nem dava dinheiro, mas você tinha possibilidades maiores, que é o que eu digo que o esporte dá, né? Então, eu comecei a entender que ali ia melhorar muita coisa. E realmente aconteceu, né? Porque hoje eu falo que o voleibol me deu, não foi dinheiro, bens materiais, mas hoje eu tenho uma sobrinha, eu que venho de uma família que ninguém nunca teve oportunidade de fazer universidade por falta de grana. Hoje a minha sobrinha Cecília é engenheira química, acho que você deve ter visto ela alguma vez na casa da Paula quando era pequena, engenheira química formada na UFMG. Puta, que legal. E ainda passou em duas, quando passou lá em medicina e escolheu engenharia química também. Então, foi nossa primeira. A minha outra sobrinha é professora escolar. Então, todos os investimentos que eu pude, né, investir, lógico que tem a força dela, ela foi forte, conseguiu, lutou. Mas eu acho que um dos maiores grandes ganhos da minha carreira foi poder hoje dizer que eu tenho uma sobrinha hoje formada em engenharia química, outra professora na escola, e que saíram de um caminho, né, que a maioria das pessoas, né, seguiram de momentos e conquistaram o espaço delas, juntamente, lógico, com a força de vontade dela, mas com o meu voleibol. Com o voleibol me deu essa oportunidade de poder investir no primário delas, de investir na escolinha, de ensinar a plantar essa coisa da universidade. Então tem muito mais... O esporte, ele agregou muito mais na minha vida. Então, por isso que eu tenho que dividir, legal, entendeu? Claro, não. Posso deixar morrer comigo. Muito. Isso é você poder oportunizar através do esporte. Isso, né? Você... Nem é minha filha, é minha sobrinha ainda. Lá atrás, você, né, com 14 anos, fala, opa, isso aqui é um caminho que eu tenho, que eu posso ajudar minha família, que, posso me ajudar realmente. Me ajudar, lógico. Não sei, pode ser... E eu tinha os meus sonhos, né? E eu sempre falo aqui, o esporte, ele é transformador. Tipo, você teve a oportunidade de se tornar uma atleta medalhista olímpica, de seleção, reconhecida, pôde oportunizar para sua sobrinha, enfim, para os seus familiares, coisas boas. Mas o esporte também, às vezes, ele ajuda as pessoas que não são campeãs olímpicas, que não são... Ele pode tirar, então, você fala, aí só puxando para políticas públicas, né, que você hoje tá trabalhando e tal. Então, pô, eu sinceramente não entendo como que as pessoas não enxergam o esporte dessa maneira, né? Também. Muitas enxergam, mas a grande maioria não enxerga. O esporte, as pessoas dão esporte, é jogar bola, é entretenimento. Não, cara, a quantidade de pessoas que eu conheço que não se tornaram atletas de handebol, mas que tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, de ter uma bolsa de estudos, e muitos até hoje. Pô, cara, o esporte, ele transforma a vida, tira pessoas do ócio. Enfim. Eu tenho várias amigas assim também, que fizeram esporte, não foram pra frente, mas foram estudar nos Estados Unidos, aproveitaram a oportunidade. Ainda de uma forma gigantesca, né? Claro. E aí você com 14 anos, aí você falou que seleção infanto... Não, aí eu fui pra seleção, eu 14 para 15, eu fui pra seleção que era da Valeuska, das meninas, que era um ano mais velha, que era 7-9, já era infanto juvenil, eu era infantil. Infanto sub-16, né? Sub-16. E eu fui melhor atacante do Sul-Americano, que foi em Paysandu, que a gente perdeu pra Argentina final até, né? Na nossa história do vôlei, poucas vezes perdemos pra Argentina até então. E ali foi começando, aí ouviram falar, né? Porque aí primeiro
quando você ganha um prêmio individual, escutam falar de você. Aí eu continuaram cuidando de mim para eu ficar. Né, essas coligações não deixaram... Não existia Saquarema. Não existia Saquarema. Então é bom frisar isso, porque hoje não existia Saquarema. Hoje é muito mais simples. A gente treinava 8, 9 horas. Hoje a gente tem uma estrutura muito bacana em Saquarema, onde, né, também treinamos menos, onde eles investem no estudo, né? A gente não tinha isso, a gente era voleibol. Era o mais. Era o mais e mais, de um jeito ou de outro melhora. Exato. Quebrou, sai fora, então outro. E se estuda, não estuda, não tem problema. Assim, ninguém preocupava com o seu estudo também. Então, hoje é bem diferente, graças a Deus, né? Teve toda essa história para isso. E aí a gente tá falando disso aí, o quê? 95 já? Aí 95, Aí 96, Jogos Olímpicos de Atlanta. Não, eu era muito novinha, mas você era 15 muito nova. para 16. Mas a pergunta que eu quero fazer é assim, nesse momento você já olhava essa seleção de Atlanta e falava, putz, eu posso estar ali, Ô Diogo, vou te falar uma coisa que parece que é muito... eu não gosto de ficar falando assim, porque a gente precisa... Mas, enfim, eu gosto de falar porque eu sou sincera em minha forma de dizer. E agradecemos a sua sinceridade. Eu tinha certeza, assim, depois que a Regina conversou comigo naquela sala, hoje eu busco as ferramentas, porque eu uso elas para ajudar outras pessoas, até com saúde mental fora do esporte também, que vem o outro lado, que, né, que é uma síndrome que eu sou portador, ajuda outras mães, outras pessoas, até com a saúde mental mesmo. Então, eu uso muito essas ferramentas que eu aprendi, que me fortalecem, que me deixou, né, esse trator que consegue se proteger. Lógico que eu sofro, sinto, mas tem tempo para tudo, né? Uhum. Então eu acho que ali, quando a Regina falou comigo, aquilo entrou na minha cabeça em 96, eu já queria estar lá. Eu só não estava porque eu tinha 15 anos e 16, mas eu já queria pedir pro Bernardinho para eu ir. Então eu já tinha essa coisa, agora a joelheirazinha, sabe? Eu já tinha esse empoderamento de ser. Então eu acho que exatamente assim, olha... As palavras que a Regina colocou na minha cabeça, naquela época não existia coaching, não existia, né, essa equipe que você tem atrás de um grande atleta hoje, que fala coisas positivas, né, a gente escuta muitas dessas meninas novas falando, que graças a Deus tem, eu acho que a Regina fez isso comigo. Então ela, naquela salinha do que eu tinha desistido, porque eu achava que aquele não era o meu lugar, mas não, o meu lugar não era as quadras, eu achava que era o entorno, né, era sim o meu lugar, e era o que eu queria construir, era a minha vida, né, que eu iria construir, não com os meus pais, a história deles é deles, que eu respeito, amo, eu ia construir a minha. Então eu já acreditava. Então, em 96, 97, né, até quando eu tive um problema de saúde ali naquele momento, não tinha nenhum momento eu achei que eu não iria. Eu tinha certeza que eu estaria em Sydney jogando de titular. E isso minha cabeça pensou o tempo inteiro. Então eu acho que, lógico, foi rápido, foi meteórico, né, teve os momentos de muita superação. Mas eu acho que essa certeza, a Regina trabalhou, eu acho que ela foi uma coach atual na minha cabeça. Entendi. De uma forma que eu gravei aquilo, eu escrevi aquilo. Pô, fiquei curioso pra conversar com a Regina. Gravei fita cassete. Tenta chamar ela pra você, ela chamava de monstrenga. E eu gravei fita cassete, eu falava... Era diferente, né, gente? Fita cassete, é um negócio que enfiava assim. Que nem olha, pra não gastar pilha, a gente rebobinava com a caneta, né? Então eu acho que o poder da palavra, ele é muito forte, sim, na cabeça da gente, mas de uma forma real, né, positiva. Então eu já acreditava naquilo e o Bernardinho, quando me convocou ali em 97, 8, ali eu já sabia 18 o que anos, eu queria. Né? 18, 17, ele já me convocou, né? Mas eu tive que parar um tempo, tratar, né, a síndrome que eu tive, também ter a liberação. Você tem problema de falar sobre isso? Nenhum. Hoje eu sou a voz pra isso, né? Eu acho que é muito legal você falar, porque eu sou a cura. Tô brincando. Paciente zero. Eu falo que você me olha, você vai ver que a vida pode viver completamente saudável. Porque... É o que as mães mais se preocupam hoje, né? Eu sou da época, eu sou contemporâneo a você, sim. E eu lembro de todo o burburinho que foi, né? Da maldade, e tal, do que... Né, a exposição. Eu não posso imaginar o que você passou nem de perto, né? Mas, pô, se você puder contar pra gente como foi o episódio, que episódio é esse, eu acho que é legal. Acho que eu posso dividir, claro. Hoje eu falo que eu sou a voz, mas é porque como eu decidi falar no Fantástico em 2021 para ajudar uma menina do Congo, né? Porque ela estava asilada na Suíça, porque no Congo, enfim, tem outras leis, enfim, eu sou portadora de DDS, que é uma síndrome, né? Que só acontece com mulheres, mas é algo que ainda somos 2% da população, mas lá em 1997, quando descobri, fazendo um teste de feminilidade, né? Porque antes a gente
Eu não sei como é que tá as seleções hoje, mas eu acho que evoluiu. A gente, desde o começo da era, a gente tinha que se provar que era uma mulher sendo mulher, né? Então, tem várias formas muito agressivas que eram antigamente de você ter que tirar até a roupa, todas. Em 1997, no Mundial Juvenil, eu era infanto, né? Que eu sempre estava nas categorias acima. Eu fui fazer esse teste, que era um teste que você tinha que provar ali, né? Que você era mulher para o campeonato. E nesse teste acabou que a gente descobriu que eu tinha um testosterona elevado, mas até então era só testosterona, né? Qualquer um pode ter, eu não sabia que era uma doença. Então nem eu, nem minha família. Então, como era uma coisa né, nova, ainda né? Uma coisa polêmica, difícil, porque como qualquer síndrome, tudo tem um estágio. Enfim, então a gente, naquele momento, as pessoas, menos eu, tá? Eu nunca tive, assim, muito essa dúvida, porque eu sabia quem era eu. Então isso também me ajudou muito no processo. E é desordem no desenvolvimento sexual. Isso acontece quando testosterona, não vou saber explicar tudo científico, tem o doutor que acompanha, o doutor Mauri, há muitos anos, que hoje ajudamos outras mulheres também, que acontece quando o espermatozoide vai lá e aí o XY consegue dar alguma coisa e você pode nascer com qualquer síndrome, né? No meu caso, é essa síndrome que chama DDS. Você produzia mais Exato. Testosterona do que mulheres. Mais testosterona com a mulher normal para o esporte. Porque a gente normalmente, quase 99% dos casos de quem tem DDS, você nasce com gôndolas. São 2 gôndolas que elas nascem dentro de você e elas produzem, como se fosse um nódulo, produzindo testosterona. Então, o principal fato dela que a gente descobre que é o mais difícil, que a gente tem que tratar, é que se você não fizer a cirurgia, você pode morrer de um câncer súbito, né? Porque pode virar, muito hormônio soltando ali, liberando, e se você não tirar as gôndolas, pode vir, como a gente sabe hoje em dia, virar um grande tumor e te matar. E aí, então, a primeira coisa é se tira a gôndola. Só te interrompendo, e por que na época, eu lembro disso perfeitamente. Por que se falou muito? Porque você sempre foi um atleta muito potente, né? Com um salto absurdo, com um braço que parecia um pilão. Mas sempre muito feminina, magrinha. Sempre magrinha, mas com uma potência muito grande. E aí começou-se a se levantar essa questão por causa do seu exame. Não, aí passou o exame, veio os maus, né? Porque hoje a gente tem os haters. Então, antigamente eram os maus, hoje são os haters. Eu tinha 17 anos, né? Descobrindo uma doença, porque ela vai me acompanhar a vida inteira, não é que passou, tratou, faz parte do meu histórico de vida. Eu vim assim, Deus, o destino, as pessoas me deram essa missão aqui, né? Os espíritos, eu brinco, e eu tô com ela. Então não é uma coisa que você tem, passou e acabou. Eu vou conviver com ela a vida inteira. Então você vai aprendendo. Só que uma fase da vida, nessa fase, eu era uma das maiores jogadoras em ascensão acontecendo. E a notícia saiu meio no jornal, assim, soltaram para meus pais, assim, chamaram eu, meu pai e minha mãe numa sala no Minas Tênis Clube. Você jogava no Minas nessa época? Com 17, isso, jogava, tinha assinado com o Rexona, eu ainda era do Mackenzie. Ah, tá, você já tinha assinado para Curitiba. Quando eu fui e voltei, aí eu tava indo para Curitiba, graças a Deus, porque lá eu fui bem cuidada. E aí quando saiu esse teste, ninguém falou com cuidado com a gente, já soltaram num jornal na Polônia. Se solta um jornal, a mulher não passou... É que eu falo que a notícia mais informada, que é o que mais as pessoas gostam de ver na internet, naquele título. É o clique. E soltaram numa sala pra mim, pro meu pai, pra minha mãe, que eu não tinha passado no teste de feminilidade, enfim. Soltaram pra gente a bomba assim, e em todos os jornais. Não cuidaram dessa criança, que fui eu, nenhum momento. Meus pais chorando, porque, não, ela é mulher, ela nasceu assim, ó, olha aqui. Ó, tem, né, a certidão de nascimento, o pezinho, todos os exames, meus pais desesperados, meus pais que mais... Então esse doutor, né, que era o doutor Carlos, esqueci o doutor Carlos, o sobrenome dele agora, na época, soltou, acho que ele foi muito irresponsável, porque era uma coisa muito íntima, muito particular, uma doença séria, nova, que você precisava descobrir o que era. Então... De uma criança? De uma criança, exato. Dentro desse acontecimento, eu fui barrada de jogar... ali que eu já era convocada para a seleção, fui barrada para jogar, eu tive que ir em Lyon, em Paris, né, na França, em Lyon, com o Dr. De Rose, que cuida dessa parte de doping, antidoping, porque as pessoas achavam que eu tinha me dopado, que eu era hermafrodita, que eu tinha N coisas horríveis, principalmente, né, expostas
de uma forma que você não tinha nem como ir no story, né? Porque não tinha story, saía no jornal até você explicar. Você não tinha nem voz de nada. Então foi um período muito conturbado de criar muita força interna, né? Porque estavam duvidando de uma coisa que você tinha certeza que é. Então, né? O que estava acontecendo? Por que eu era barrada? Então, aí veio o outro lado, que graças a Deus veio o Bernardinho, eu estava com ele começou a me proteger, não deixava eu dar entrevista, falar sobre o assunto, meio que abafou aquilo ali de uma forma, eu fiz, né, o tratamento, passei o período, né, porque nós que temos DDS, existe 2 tipos, tá? Mas o meu tipo, que é praticamente o mais tradicional, né, que das fases principais, que as mães, né, que vêm atrás de mim no Instagram, ali, escondidas, com medo de contar, de expor a filha, não sei o quê, pedem informação. O principal fato é a infertilização, né? Provavelmente 90% de nós não geramos. Mas tem uma outra que eu não sei te explicar também, que é a mesma síndrome que muitas mulheres conseguem, mas é um número de 10% bem pequeno. Seria um outro grau. Exato. Então, hoje o que eu falo para as pessoas é isso. Então, você teve aquela fase de você aprender a lidar isso, porque eu tinha esse desejo... Tenho, né? Hoje eu tô na fila de adoção, enfim, que aí outro caminho, tô há 1 ano já. Eu e meu marido estamos na fila de adoção. Mas aí é uma outra coisa que se recupera, porque por uma fêmea, esse é o lado mais difícil. Depois que eu falo que eu sou sobrevivente, eu sou, porque você pode viver saudável, você pode ter uma vida, que isso eu descobri em 97, eu fiz todo o tratamento, é até um tratamento agressivo, porque ele tira todo o testosterona do seu corpo, então você fica sem... praticamente nada, né? Porque mulher tem, né, gente? Não sei se as pessoas sabem um pouco de testosterona, senão a gente ia ser só pele caída, né? E ali 1 grau, então isso foi tudo colocado, e acabou que o meu ficou abaixo demais, então teve uma reposição, teve uma luta para não perder força e consegui jogar ainda 23 anos em alto rendimento. Então, muito foda, Érica, então, muito foda. Eu acho que eu sou essa voz de mostrar para esses pais que você tem filho, que são os que mais ficam preocupados, porque hoje, graças a Deus, muitas mães conseguem descobrir a síndrome bebê. Antes era só depois da puberdade que as mulheres descobriam. Então, hoje eu também sou essa voz e viro com elas. Eu falo assim, é o dia a dia. E cada um tem, como eu digo, todos nós temos as nossas pedras para carregar aqui. O importante é onde a gente coloca elas. É só não colocar muito nas costas. Coloca ela no cantinho ali. Que legal. Trata ela. E, muito legal também de um personagem, né, que você citou aqui várias vezes, o Bernardinho, né, de poder colocar você debaixo do braço, falar, tá na minha equipe aqui, agora é a gente que vai cuidar de você e tal. E, que era um período difícil, né? Os jornais todos me atacando. Porque eles não queriam atacar, não era a Érica Coimbra ali naquele momento. Eu era muito jovem. Eles queriam atacar o Bernardinho, o time. Teve eleição, teve times que foram contra eu participar, por exemplo, da Superliga. Graças a Deus que a maioria foi a favor. Então era uma época diferente. Se fosse hoje, com toda, né, informação, com toda essa causa que as pessoas hoje lutam, seria uma outra história. Claro. Mas a gente tem que começar uma, né? Então eu comecei lá atrás. E aí, passando... Quanto tempo durou esse tratamento, Érica? Foi rápido, foi 6 meses, assim, entre, né, a cirurgia de tirar as gôndolas, depois eu tive que tomar umas reposições hormonais que eram anticoncepcional, que hoje não se toma mais. Então, na época, depois de uns 5 anos até que eu tomava, o meu médico mandou tirar, porque, né, não precisava de eu ficar tomando hormônio. E a vida segue. Até hoje eu, tipo, normal, assim, logicamente que, né, eu sou uma mulher, tenho 44 anos, ainda não comecei a reposição hormonal, mas daqui a pouco eu sei que tem que começar. Entendi. Mas a vida seguiu comum. Aí pra voltar a treinar, tudo beleza. Tudo foi tranquilo. Ótimo. E eu já voltei depois de 1 mês, eu já tava treinando, assim. Entendi. Foi bem rápido. E aí, eu era jovem, né, o corpo... E aí daquele momento ali, 97... 97. Aí em 98 eu fui pro Mundial. Já jogando. A Ana Moser tava jogando, né? Que era o nossa líder. E aí eles começavam a me colocavam a Ana Moser para jogar os jogos mais importantes e a Érica para jogar os jogos mais fáceis para fazer a transição. Portanto, que na despedida dela tem essa transição, né? Eu tão novinha ali aos 19, ela já com seus 31. Então, assim, foi um momento bem legal também, essa parte. Mas, assim, Diogo, o que eu falo que, assim, eu tive esse período ali durante a cirurgia, mas ele dentro de mim, esse processo, assim, eu fui uma garota muito corajosa, assim, sabe? Eu tive minhas dores, sofri, principalmente esse lado materno ali numa fase da vida, que depois também passa.
Mas é o que eu falo para essas pessoas hoje que vêm a mim, até as pessoas que são portadores, é que tudo passa, assim. Você tem que achar um caminho melhor de enfrentar a escuridão. Claro. Se você conseguir achar a luz para colocar nela, você vai de boa, porque se não te prejudica, se não te faz mal nenhum, se é uma coisa que se resolve e vai lá e faz, é igual eu falo, a pessoa quer emagrecer, por exemplo, inventa 1000 histórias, 1000 chás, 1000... Eu falo, faz a conta, ó, come menos, treina mais. Se informa. Se informa que você vai ser saudável, sua vida vai melhorar. E queira de realmente... Seu joelho vai parar de doer, você vai ver que as coisas acontecem. E eu acho que assim, é uma questão de realmente querer, sabe? Pô, você passou por essa situação, pô, muito jovem. E isso é o mais admirável. Você é muito jovem, passar por isso e saber, não... É isso aqui que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer. Eu tenho os meus objetivos. Exato. Porque lá atrás a Regina te falou que você ia ser jogadora olímpica. Então é isso que eu tenho que fazer? Então vai... E não é mágica, meio sabe? prática, Eu falo que não é prática, mágica. né? A gente passa pelo medo, você passa pelo medo, pela vergonha, pelo entendimento, pela coragem. Por esses sentimentos todos os dias. Eu acho que essa coisa aqui da internet hoje que a gente fala, é legal ter o podcast que a gente troca informações, é muito bacana, né? Mas eu acho que o mais importante para você seguir, né, essa jornada da informação, que é isso que você falou. Hoje a gente tem informações demais, Sim. sabe? A gente tem que se preocupar menos com o que o outro tá querendo pra gente. A gente tem que saber o que a gente quer pra gente. Sim. E não quero ser igual a você, porque eu não quero ser melhor que você, eu quero ser melhor que eu. Então, eu acho que em qualquer dessas dificuldades que a vida me colocou e coloca, porque assim, eu falo que a vida, gente, às vezes, eu sei que todo mundo gosta do sonho da internet, da vida perfeita. Eu sou rica, bonita, minha família, sou casada, tenho filho. Isso não existe. Ninguém, sabe? As pessoas estão casadas há 10 anos, todo mundo transa todo dia, 100 vezes por dia, umas coisas que você acredita. Eu falo, o processo ele é vivido todo dia, enquanto aqui permanecermos. Eu acredito muito nisso, porque não é que a minha vida hoje, porque né, eu tenho minha casinha, tenho meu círculozinho aqui, construí um caminho, eu continuo todo dia lutando, porque todo dia, independente se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem casa, se não tem filho, você acorda para uma guerra. E a vida é isso mesmo, isso é o gostoso. Então, por isso que eu falo, quando eu acordo 5h50, 6 da manhã, que as pessoas perguntam, por que você acorda tão cedo? Eu falo, primeiro que meu corpo funciona melhor, segundo que eu gosto. E às vezes eu acho que é isso que a gente tem que entender da vida e escutar menos os coaches e escutar mais a gente, né? Que eu falo, não é o coach, não é o treinador, não, tá, gente? É o coach que vende fantasias de uma vida que você conquista. Eu acho que a vida é o dia a dia você se amar mais, é o dia a dia você falar o óbvio, sabe? Você falar pra quem você ama, que você sente saudade, e se curar, falar todo dia pra você no espelho que você é linda, que você é perfeita, que você é corajosa. Eu acho que essas palavras parecem demagogia, mas a gente falando pra gente mesmo, a gente acredita nela. E não vai ter, se você entrou no papo do coach aí, não vai ter ninguém que conheça melhor você mesmo, conheça você do que você mesmo, né? Eu tô há 41 anos convivendo com essa pessoa aqui, tô aqui com você, a sua vida convivendo com a sua pessoa. Então, assim, se as pessoas se conhecem, elas deveriam se conhecer muito bem. Claro que, tem muita coisa que acontece, que às vezes você precisa buscar ajuda e tal, mas você precisa se conhecer. Você pensa uma coisa, vamos voltar pro vôlei, né? Se você entende do handball, mas deve ser a mesma coisa. Vamos falar do outro coach, é o treinador. Treinador que te treina para, né, uma excelência em alguma coisa que você queira ser melhor. E a excelência é sua, né? Mas eu treinava passe de segunda a sábado, vamos botar 6 dias na semana, sei lá por dia quantos passes, 1000 passes por dia. E eu errava no jogo 1000 vezes mais. E eu falava, por que eu treino isso todo dia e eu ainda erro? Tem dia que eu chegava à excelência, mas tinha dia que eu errava o passe, eu atacava, né, um monte de bola tirando bloqueio. Chegava dia no jogo que eu não conseguia ver, o bloqueio tava me pegando. Então eu falo que é o dia a dia. E aí no outro dia eu voltava, treinava, acontecia e melhorava. Treinava, errava, falava. Então eu acho que é isso que o esporte traz para a vida, né? Que eu falo que essa coisa você vai fazer todo dia, é a continuidade que vai te dar excelência. Exatamente. Mas dentro da excelência, da continuidade do dia a dia, você vai mais errado que acertar. Claro. Porque é aí que você vai chegar naquele pontinho que você fala, olha, foram 3 passes A ali na mão, né? E aí foi 2B, 1C, 1D, e eu acho que é esse o processo, mas que a gente tem que continuar treinando, né? Repetindo. Eu acho que hoje em dia a coisa que as pessoas mais têm dificuldade é exatamente isso, viver o processo, é saber que eu tentei, errei. Exato. Putz, errei, tá. Onde que eu errei aqui? Então vai. Tentei.
putz, aqui tá indo legal, então eu vou seguir. Errei, opa, tentei. As pessoas não têm mais, eu acho que falta resiliência, falta desiste de entender, desiste mais rápido. Eu convivo com muitos jovens, né? Na equipe, enfim, tenho uma filha de 17 anos e eu vejo muito isso, sabe? De, eu quero. Querer todo mundo quer, né? Exato. O que você precisa fazer? O que precisa ser feito? Tem coisa que você quer fazer, tem coisa que precisa ser feita. Exato. Cara, normalmente, para você atingir os objetivos, normalmente vai ser você fazer as coisas que precisam ser feitas, não a que você quer fazer. Exato. E aí eu acho que é esse ponto que é mais complicado, principalmente nessa geração de hoje. E é difícil pra todo mundo. Muito. Tem que insistir mesmo. Você, quando chegou na seleção adulta, não sei se eu posso falar isso, mas talvez a seleção feminina de vôlei vivesse a sombra da seleção masculina, porque a seleção masculina já tinha tido resultados, medalha de prata, medalha de ouro em Jogos Olímpicos. E quando você chega na seleção adulta, pós ali Atlanta, eu não me recordo a colocação que a seleção feminina ficou em Atlanta. Era Brasil, Cuba, Rússia ali, pegando fogo. Então, né? Mas não tinha medalha ainda, né? E quando você chega ali, convocada para Sydney, primeiros Jogos Olímpicos, 20 anos, muito jovem, né? Extremamente jovem, já com uma responsabilidade grande. Como é que foi a conquista dessa medalha de bronze para aquele grupo? Foi também estamos aqui, não é só vôlei masculino no Brasil e tal, olhem pra gente, foi mais ou menos essa vibe? Quando a gente, o Brasil ganha a primeira medalha ali de bronze no vôlei coletivo, né, o masculino, logicamente, né, enfim, a gente sabe, né, da luta. Eu falo jornada que eu prefiro jornada que luta da mulher conseguir espaço, né, ainda nesse mercado de ser igual, né, ao homem. Ali naquela época tinha muito ainda essas coisas aí, mas eu acho assim, a gente foi pra Sydney primeiro, eu, titular, Ana Moser aposenta por causa de lesão, né? Aí tem a Valeuska, né? Nossa querida Valeuska, que era uma central também de 19 anos, ali 20, igual, ela era um ano mais velha que eu, mas a data de aniversário era próxima ali. E a Elisângela também, que era oposta, a reserva da Leila também, que tinha 21, a Raquel com 21, então era uma seleção muito jovem, mas a gente tinha, de Atlanta, tinha Virna, Leila, Janina, Fofão, jogadoras mais experientes, né? Então, o Bernardinho tentou fazer essa mescla. Mas, olha, eu vou te falar, a gente ganhou o Pan-Americano em 99, do Green Team de Cuba, né? Que foi tricampeão olímpico. Tinha 19 anos, o Pan-Americano em Winnipeg. Aquele Pan maravilhoso, que eu adorei aquele Pan. E assim, a gente foi desacreditada. Ninguém achou que a gente fosse ficar entre os 5. Juro por Deus. Era um monte de jovem ali aprendendo ainda. As meninas que estavam da seleção eram reserva das antigas, né? Porque a Fernanda Venturini decide não ir, que era titular, era levantadora titular. Ana Paula era central, que é a Ana Paula que mora hoje nos Estados Unidos. Ana Moser, que se aposenta. Os grandes nomes que seriam Ana Moser, Fernanda Venturini, Ana Paula, que era um tripé, se aposenta e entra a gente, né, com outras características. Então a gente foi bem desacreditada. E para mim, que era muito jovem, titular e com uma responsabilidade muito grande, os meus primeiros dias lá eu senti muito. Portanto, que o meu primeiro treino em Sydney, eu juro, a gente foi o primeiro treino no ginásio, gente, eu nunca tinha visto tantas câmeras na minha vida. Por isso que eu tava falando, gente, eu assisto em Hollywood. Olimpíada é outra coisa. Que na trás, assim, do treino, tinha 1 milhão de câmeras, de fotos, que hoje mudou, né? A equipe vai menor, né? Eu via lá em Paris agora, eu falei, diminuiu muito a equipe. Ninguém tem vai, gente que vai com uma câmera. Ninguém vai. Tem 200 mil pessoas aqui trabalhando e 2 lá. Antes era aquele monte de... Eu não acertava a quadra. E assim, eu sempre tive, né, esse lado de querer mostrar, né, que eu tava forte, que eu tava confiante. E aí, sabe que aquele dia apertou. Aí quando eu saí do ginásio, eu não acertava a quadra. Eu cheguei perto do Tabashi, que é o treinador do Rio de Janeiro, né, o assistente. O assistente da seleção masculina hoje foi, enfim, o Tabashi, Ricardo Tabashi, que é nosso grande treinador. Enfim, cheguei perto dele e falei, chorando, né? Falei, Tabashi, eu não vou conseguir jogar esse negócio. Tinha aquele monte de homem lá atrás, com aquelas câmeras, desesperada. E aí ele foi e me acalmou, sentou ali do meu lado. Então, pra você ver como eu era jovem, né? Falou, olha, primeiro é normal, a gente vai estrear contra o Quênia. É uma equipe mais fraca, você vai ter tempo de sentir. Enfim, foi ele conversando comigo. E eu fingindo que tava entendendo, né? Aí fui pra vila, mais calmo, cheguei na vila, gente. Aí a gente foi na vila, tem, né, ônibus, que são ônibus coletivos, que todo mundo pega. Você ganha umas coisinhas pra pegar, sei lá, Gatorade, refrigerantes, enfim, dependente da marca. E aí eu vejo o Federer.
sentado do meu lado, novinho, bombando. Eu olhei e falei, aonde que eu tô? Porque aí a ficha caiu. Porque naquela época ele já era o Guga que estava lá, só que o Guga chegou depois, graças a Deus, que você vai falar, meu Deus, onde eu tô? Será que aqui é o meu lugar? Um dos maiores pontos de distrações da vida é na Vila Olímpica. E aí, pô, você dá uma olhada, eu olhei, tipo, do outro lado tinha outra menina do esporte, eu falei, meu, onde que eu tô? Aí que você começa a entender a responsabilidade desde nova, né? E logicamente que as meninas tinham experiência, cuidavam da gente, porque é um lugar que você pode, né? Tem muito entretenimento ao seu entorno, então você precisa fechar para ter uma medalha. E aí começou a nossa missão. Então jogamos contra o Quênia, foi legal, não foi o melhor jogo, mas fui sentindo e fui crescendo durante a Olimpíada. E Leila voando... Virna, que era a nossa líder do momento ali, né, na energia, também super bem, a Fofão com uma craque. E eu, assim, Bernardinho chegava pra mim e falava, faz elas vibrarem. Ele me dava essa responsabilidade, porque ele dá uma liderança pra cada um, né? Então eu entrava na quadra com confiança, foi acontecendo. Aí chegamos na semifinal, contra Cuba, que era a grande pedra no sapato. Bicampeão olímpico. E fomos pra cima. Primeiro set ganhamos. Segundo set, fomos pra cima, acabamos desde que elas viraram. Terceiro set, fomos. E acreditando. Só que o problema que eu fui entender, né, naquele momento, era que quando jogava com aquele time de Cuba, não podia levar elas pro quinto set. Porque o quinto set parecia que elas estavam jogando primeiro. Fisicamente um absurdo. Então era um absurdo, assim. Então... Foi um jogo, você vê umas meninas que ninguém acreditava, fazendo de frente, 3-2, quase indo pra uma final olímpica. Só que, elas no quinto set, elas pareciam que estavam aquecendo, assim. E era uma geração, E elas não erravam, né? Então você falava, você tava cansada mentalmente, elas estavam lá. Enfim, aí a gente acabou perdendo, ficamos muito chateado, porque a gente acreditou mesmo, então a gente sofreu muito. E aí veio a preeleição do nosso, né, grande e inspirador treinador, né, que é o Bernardinho, aquela preeleição dela no pós-bronze, assim, acho que foi o que fez a gente, principalmente as nossas líderes, né, ele fez uma preeleição muito bacana, dizendo a importância e o tamanho de uma medalha olímpica, dando N exemplos pra gente, daquela importância que enfim, que era a nossa final, e a gente acabou acreditando e conquistamos contra os Estados Unidos também, que era um grande time, né, que tem uma escola aí no voleibol, até chegar lá, mas teve todo esse processo. E o Bernardinho, nesse momento, que não tinha nenhuma medalha olímpica também, né? Então, ele já sabia da importância ele tinha como jogador em 84. Como jogador, é verdade, não como treinador. Primeiro dele como treinador. Não, ele já tinha bronze de Atlanta. É verdade. Ele veio primeiro, a gente era o segundo. É verdade. Segundo bronze. Ele veio e perdeu de novo a semifinal na rede 1, né? Porque a gente sempre fala que a rede 1 até o 2004 foi sempre aquela rede que ficava... Que era um momento difícil, encalhava. Então, e aí, pô, o cara depois, né, aí tem toda a trajetória vitoriosa dele, mas naquele começo ele talvez já prevendo a importância que teria uma medalha olímpica pro vôlei feminino, mais uma medalha olímpica pro vôlei feminino, pra, pô, se tornar o que é hoje o vôlei feminino. E aí, você sai de Sydney, acho que muito fortalecido, mais fortalecida mentalmente, né? Sim. Continua jogando, né? As competições. Você jogou depois de Sydney, você foi pra fora do país, não? Não. Não foi nesse momento que você saiu do país? Deveria ter ido. Hoje eu falo, vão ganhar dinheiro que a carreira é curta. Mas naquele momento não se ia. Quando que você... Não, aí eu fui e fiquei no Brasil, né? Uma das líderes, eu tinha 20 anos, mas era uma das líderes ali daquele outro ciclo, que era Atenas, né? Onde a gente acabou perdendo pra Rússia, aquele, né, jogo histórico de 24-19. Aquela seleção era, ao contrário da outra, foi pra ser campeã olímpica. Então, o baque da derrota ali de não trazer uma medalha... Jogar com favoritismo pesou? Não, eu acho que assim, a gente sabia, nós fomos pro Grand Prix antes, né? Ganhamos o Grand Prix, que eram as mesmas seleções, a gente sabia da nossa capacidade, mas aquele jogo com a Rússia, naqueles momentos, deu um apagão mesmo. Eu acho que às vezes as pessoas perguntam muito, tem muita história. Eu falo, gente, tanto para ganhar quanto para perder, o processo é o mesmo. É lógico que a gente valoriza mais a vitória, a história do campeão olímpico, mas você vai ver a pessoa que foi para a Olimpíada, o atleta que conseguiu a vaga, ele teve que esperar a cirurgia, saudade, dificuldades, enfim, a história é outra, mas lógico que fica mais bonita com o campeão. Sim. Mas eu acho que a gente era uma escola que aí a Fernanda Venturini volta, né? Temos a Valesquinha, Virna, eu, nesse último jogo da Rússia, que é um jogo também, né? Eu jogo o primeiro set, a gente ganha, eu era uma jogadora ali muito importante, né? Na estatística eu já era a primeira no ataque. Eu acabo tendo naquele dia ali, eu tenho uma infecção urinária, passo a tarde inteira com o doutor... Ai, gente, fugiu o nome dele aqui agora. Com o doutor Nardelli
tomando negócio na veia, então tava meio grog. Então quando ele me tira ali também, ele era mais pra poupar, né? A gente pensando no próximo jogo. Então aconteceu tudo naquele dia. Tinha momentos no jogo que o jogo dando apagão, a rede não virava, que a Fofão e a Lili lá atrás pra mim, no banco de reserva, porque eu tava lá, falando, pede pra entrar. Que, aliás, e eu também travei. Vale um parênteses aqui, acho que eu nunca falei isso aqui, mas é um dos maiores... Uma das maiores injustiças, eu acho, que é o reserva do vôlei ter que ficar em pé naquele quadradinho lá. Nossa, né? Cara, por que não fica sentado, gente? Pelo amor de Deus. Pra dar varize. Nossa senhora, cara. Fica todo mundo naquele cantinho lá em pé. Eu falei, gente, se tiver um problema na lombar... imagina ficar esse jogo de 5-7, 5-7 Ô, Diogo, eu vou te falar isso, que eu passei muito isso no último ano lá com o Zé. Cara, olha, eu fiquei de reserva muito tempo. Às vezes, até sem precisar, né? Ficava, mas eu tava lá de reserva... E, gente, eu falava, gente, como que vocês ficaram em pé? Porque tinha menina que reserva a carreira inteira. Eu falo, quantas varizes você tem na perna? Porque primeiro é a tensão do jogo. Segundo, cara, que você tem que ficar 1h30 em pé, entrar daqui a pouco de 1h30 em pé. Mas qual que é a explicação que dão pra isso, Érica? Não sei. Cara, gente, mas é pra não esfriar, dizem, né? Gente, mas a gente fica frio do mesmo jeito. Fica frio em pé. Fica frio sentado, que é mais cômodo, pelo amor de Deus. Pô, se o cara manda pra mim hoje, não, você vai começar no banco, mas você tem que ficar em pé no ar. Não vou, não. Troco de roupa na hora. Tem jogo de 2 horas, pouco. Pelo amor de Deus. Mas desculpa, eu vou voltar pra Atenas. E aí aquele jogo lá, você tava... Aí a Fofão e a Lili, não, quem? Não, a Fofão ali no banco, elas falavam pra mim, pede pra entrar, porque né, a gente encalhou numa rede ali muito tempo e na hora nem isso eu tive coragem. Deu um apagão mesmo em todo mundo. E é momento, é o esporte. Eu falo, o esporte não tem uma solução. E o vôlei menos ainda, porque não empata, né? Então, perde ou ganha. Então, também foi difícil. Foi um período muito duro para nós todas. Com certeza, para mim em particular, foi muito, porque... Apesar de eu ser muito jovem, não ter ninguém que tenha me orientado ali nesse momento... Né? Foi um momento desgastante, porque a gente perdeu, a gente queria a medalha, a gente sabia da importância dela, não só para nós, né, mas para o esporte. Mas aquele ciclo também que todo mundo esquece foi muito conturbado, né? Porque sai o Bernardinho, que é uma imagem forte pro vôlei, que causa um pouco, né? Mexe em alguns egos. Entra o Marco Aurélio, que chega ali muito conflito, querendo mudar o sistema Bernardinho, convocando o Brasil inteiro. Toda hora vinha chamar uma jogadora para conversar e acabou que não soube muito liderar. E a gente muito jovem, eu tinha 21 anos, eu era uma criança... Né? Aí acabou que eu pedi dispensa, Fofão, Virna, Valeuska, Elisângela, e saímos naquele momento. Então teve esse momento conturbado até pro Zé, quando o Zé, que a gente vai e conversa, a gente, né, tinha uma liderança ali, o Zé vai e assume a seleção ali no começo de 2003, né? Que as coisas começam a mudar, tudo. Mas a gente também teve essa quebra no ciclo, né? E isso faz uma diferença. Por mais que a gente acha que o treinador faz muita diferença, assim, no nosso esporte, principalmente muito, que é um esporte totalmente, né, de estratégia. Sim. Você tem que ter estratégia o tempo todo para jogar com o outro. Então foi um momento duro, mas que também construiu depois, né, para vir Pequim, para vir Londres, enfim, outra história pro voleibol. Então, e aí o que as pessoas contam, você falou, teve problema de treinador, troca de treinador, dispensa, tal, não sei o quê, e aí a culpa ficou na Mari, a Mari não virou a bola, né? Na verdade, colocaram ali porque ela era uma jogadora que naquele momento estava fazendo 34 pontos da bola para ela mesma. Claro. E ela era craque, jovem também, eu tinha 23, 24, ela tinha 21, 22, é que ela era um pouco mais jovem de jogo. Mas não teve culpa dela, nem da Fernanda Venturini, nem do José. Conta, né? Que todo mundo fala alguma coisa, exatamente. Porque quem erra vai ficar. Mas é justamente que fez o campeão, é isso aí, como diz o nosso Michael Jordan, né? Ele errou não sei quantas vezes. Ela errou tantas vezes lá, mas acertou 1 milhão de outras e depois vai no próximo ano e é campeã olímpica. É o processo mesmo. Então, é muito legal conversar assim com você, faz parte aí do... Eu acabei não indo para 2008, né? Sim. E levaram a Valesquinha, que era central de ponta. Mas aí também ganharam, foi escolha do Zé, e aí a gente aceita, né? Mas na verdade, naquele momento eu era uma das maiores ponteiras do Brasil verdade, também. Né? 2008 é verdade. Acabei não indo. Você tava jogando onde? Eu joguei na Itália, voltei pra seleção em 2007. Foi um momento ali, né? Pré-Olimpíada, uma seleção que tava, né, se construindo, se reconstruindo. E que também foi um ciclo conturbado. Muito polêmico, conturbado, difícil. Eu cheguei bem no olho do furacão e aconteceu N coisas, né? Muito processo ali de coisas que não veriam falar aqui hoje, mas
muitas coisas internas que foi bom justamente para limpar pro ano seguinte e irem pro ouro. E o Zé levou a Valesquinha de ponteira e tudo certo, tudo bem. Você jogou os Jogos Pan-Americanos do Rio? Você tava? Joguei. Jogou? Joguei. Então isso aí também foi uma derrota terrível, a né? gente jogou a gente perdeu pra Cuba, né? Também não entrei em quadra nesse jogo. Não foi pra República Dominicana? Não, foi pra Cuba. Foi pra Cuba, no Rio? A gente perdeu em 2007 pra Cuba. Mas foi tipo também, era aquele momento, eu falei, tava no processo, a Jaqueline tinha até, né, caído num DOP na época, que não era DOP, de um chá, alguma coisa. Então foi um pré-Olimpíada polêmico, difícil, mas que construiu as campeãs olímpicas. E é muito legal, Érica, assim, ouvir de você, porque você eu acho que fez a passagem do bastão da galera que capinou lá, quando era tudo mato, né? A galera vai na Mozerida, Márcia Fu e tal, não sei o quê. Aí você pegou esse meio do caminho aqui, né? Peguei a minha geração, né? Que seria essa geração, né? De transição. Que seria a minha geração, né? Exato. Que é Sheila, Mari, Paula, é 2 anos de diferença, tá todo mundo meio... Sim, e aí você, faz parte de todo esse processo de transformação, ter uma seleção brasileira feminina campeã olímpica. Pô, é muito legal, meu, é muito bacana mesmo. E é o que eu sempre falo pras pessoas, que as pessoas me dão parabéns, né? A minha geração, graças a Deus, é uma geração forte. Então, aonde a gente vai... Eu falo que todo mundo teve o seu momento, passou tudo bem, mas as pessoas respeitam muito a nossa história, né? Então todo mundo me dá parabéns, que eu sou campeã olímpica, né? Eu tô agora em Paris, todo mundo. Eu falava, gente, eu não vou parar de explicar. Porque na verdade uma medalha olímpica é do país, né? Então todo o país é campeão olímpico, é bronze, é prata. Então eu comecei a ver dessa forma, porque na verdade, você vê o quanto que transforma. Eu nem fui a campeã olímpica, mas essa medalha bate diretamente em mim. Então o meu bronze bate diretamente no outro. E as meninas que ganharam agora o bronze, que foi uma medalha muito importante em Paris também, vão entender daqui a pouco o quão grande é isso. Eu falo que sempre reflete no seu esporte. Então a gente tem que torcer que venham medalhas, campeãs olímpicas, bicampeãs olímpicas, né? Que a gente tem nossas 6 meninas aí fantásticas. Uma pena, Thaís, não ter sido a trilha. Ai, merece, né? Mas enfim. Merece, mas, pô, dá 3 medalhas, né? Ela é bom demais. A maior da história. Você, no Brasil, você jogou... Vai, que eu lembro. Osasco, BCN, na época do BCN. Não, joguei Osasco, Finasa já. Mas BCN você não jogou? Não. Porque quando eu entrei, virou Finasa. Eu joguei a temporada 2003, 2004, 2004, 2005. E já era Finasa? Já. Ah, tá. Porque era BCN até 2003, depois virou Finasa. Cara, eu tenho uma coisa na minha cabeça, você com a camisa do BCN, não sei porquê. Não, mas tem na casa da Paula, deve ter, por causa do Paulista. O Paulista ainda era BCN. Aí eles então trocaram, o banco trocou logo ali, então deve naquela ser temporada, em outubro, novembro. Então deve ser isso. Então jogou Osasco... Que eu até postei hoje, se você ver um vídeo lá no meu Instagram, é Finasa. Finasa já. Os dois, as Finasa. Rexona, mas jogou no Rio e em Curitiba, né? Eu joguei em Curitiba, que era Rexona, Rio também, que era Rexona, né? Você jogou no Rio quando era Rexona, né? Eu joguei 2008, 9 e 10 lá. Quais mais os times você jogou? Eu lembro. Joguei no Minas, muito, né? No Minas, sou campeã lá muito também. Você, tanto em Osasco quanto no Rio. É que no Rio eu fiz, olha, eu joguei 6 temporadas, fiz 5 finais, fui tricampeã brasileira, né, da Superliga. Osasco eu joguei 2 temporadas e fui bicampeã brasileira. No Minas eu fiz 2 finais e uma a gente ganhou. Depois eu joguei no Oi Macaé, em 2006. Em Brusque, a gente chegou em terceiro em 2007, 2008. Depois saí. Depois do Rexona joguei no Galatasaray, na Turquia. Ah, você jogou no Galatasaray. Eu joguei, foi muito bom. Gente, Istambul pra mim Galatasaray é maluquice, né? E o Alex de Souza é um dos meus grandes amigos, né? Jogador de futebol. Ele é Deus lá, né? Ainda. Agora ele tá de treinador lá. Então, o Fenerbahçe, a gente às vezes não podia nem... Ele não podia nem ir nos meus jogos, porque os jogos não podem... Eles não podem assistir o jogo do adversário, entendeu? Só se for junto. É meio maluquice demais, né? Aí fui pro Azerbaijão. Ali onde... Jogou no Azerbaijão? Joguei em Baku. Eu fui na época que ele ainda tava bombando, assim, que tava todos os melhores jogadores do mundo, que foi 2012, 2013, 14, 15, estavam cagando dinheiro lá, então a gente foi pra lá. Aí eu vou atrás. Acho que foi o mundo inteiro, assim, daquela época das grandes, estavam lá. E aí joguei uma temporada lá, né, não gostei muito, foi difícil esse período ali, porque é um país bem diferente. Depois eu vou pra Polônia. Joguei a Superliga lá, a gente ganhou. Fui melhor jogadora lá também, foi bem legal o ano, apesar de ter pegado menos 30. Nossa senhora, cara. E aí eu decido voltar, joguei no Brasília. Fui pro Brasília quando a Leila
montou o time lá. Que ela levou eu, Paulo Pequeno, Elisângela, Daniela Scott. Isso era quase uma quadrilha. É, quase uma quadrilha. O time não deu muita liga, mas era quase uma quadrilha. E joguei lá 2 temporadas. E aí foi começando. Aí o Zé Roberto, em 2016, eu tava querendo parar já, eu tinha 36. O Zé tava montando o time, me convidou, né, na época... referência da meninada. Não, na verdade ele me chamou para um desafio, porque o time, ele não tinha dinheiro, né? Então não tinha salário. Então quando eu aceitei mesmo como amor, assim, né? Pra vir ao esporte, para poder contribuir. E depois, se ele conseguisse patrocinador, que ele... né, pagava a gente. Enfim, fui morar lá no Barueri, morei lá no alojamento, dei meu amor ao voleibol. Nesse período ali, aí veio o patrocínio, ele pagou, a gente veio pra Superliga. Foi bem legal ali também, né? Poder jogar essas Superligas que foi legal, foi bem. A gente jogou Paulista, fomos vice. E aí em 2018 eu decido parar, né? Encerrar a carreira ali em Barueri com o Zé. E aí tem a proposta de Israel. E meu sonho era conhecer Israel, acabei indo pro Maccabi Haifa. Aí fiquei lá 6 meses jogando e depois parei e fui estudar em Londres em 2019. Que chique estudar em Londres. Ah, meu filho, lá, ó. Lá do Piratininga pra Londres. Érica, muito Juntei bom. Dinheirinho. Cara, eu acho que assim, Érica, eu acho que pra assim, já encaminhar pro final do nosso papo, eu acho que, pô, a sua história, assim, ela é muito bonita por diversos pontos. Esportivamente falando, acho que, pô, você marcou a sua época, né? Uma jogadora muito técnica, fisicamente muito boa, muito jovem, né? Suportou muita coisa, falando esportivamente, muito jovem. Você se tornou referência numa luta, né? Por uma síndrome que você teve, né? Onde você também muito jovem apanhou muito e, pô, mesmo assim você se manteve ali, pô, jogou em seleção durante, pô, mais de 10 anos, né? 2 Olimpíadas de medalha olímpica. Então, assim, acho que a sua história é muito, pô, depois do bonita, assim, dentro do voleibol, sabe? É uma pessoa que, pô, as pessoas falam, fala voleibol feminino. Você com certeza é top 10 jogadoras que a pessoa lembra, né? Isso, acho que eu falo isso tranquilamente, pelo menos da minha geração, né? De, pô, tanto pelos resultados, tanto pelo que você representou na sua época. E assim, sinceramente, eu espero que você, se for que está fazendo educação física, eu espero que você também possa contribuir tanto dentro da quadra quanto fora da quadra você já está fazendo, com a questão da Atletas pelo Brasil, mas também de contribuir de repente alguma coisa dentro da quadra. Não sei se hoje é a sua vontade, mas estudando educação física vai que o bichinho da quadra te pica de novo e você volte a brilhar também dentro da quadra, só que ajudando jovens talentos, pessoas novas. Né? Eu estou estudando educação física, enfim, também por respeito a essa profissão, né, que eu acredito que a gente precisa, né, acreditar e investir mais em educação física nas escolas. Mas realmente começou a surgir essa vontade mesmo de ser treinadora. Hoje eu não consigo mais jogar vôlei da forma, né, que jogava, mas eu faço algumas clínicas, vejo que eu tenho essa ligação forte com as crianças, tenho percebido que existe uma treinadora dentro de mim que está querendo sair, mas lógico que a gente sabe que é um mercado ainda, né, muito masculino, não tem uma treinadora na Superliga Feminina, mas a gente está aí para construir, estudar, aprender. Então começa a nascer isso. E de outra forma também, Diogo, que eu falo assim, além disso tudo, hoje eu penso em contribuir com essa história de superação, de coragem, né, de vida também nas minhas palestras, dividindo também nas escolas, que eu participo bastante, talk show com as pessoas, com alunos, com crianças e adultos, porque eu acho que a gente tem que dividir sim, todos nós atletas, você, eu, a gente tem muita história para contar e muitas ferramentas para dividir, então eu acho que se eu conseguir contribuir na quadra, talvez no futuro breve, vai ser muito bacana, mas se eu conseguir também conseguir, né, contribuir fora da quadra, que ajude dentro dela, também é um caminho importante pra mim. Pô, muito legal, Érica. Pô, obrigado demais por você ter vindo do seu tempo aqui. Pô, tem uma correria. Hoje tem jogo, né? Vai lá. Hoje eu vou lá, Osasco e Rio. Vou torcer pros dois. Vou torcer por metade, até o primeiro set você torce pra um, o segundo set torce pra outro, o terceiro você se vira lá. Mas, pô, obrigado pelo seu tempo. É muito tarde, não vamos pro quinto, não. Pelo amor de Deus. Você também é da madrugada de acordar cedo, né? Que eu digo. Eu sou. Acordo 5h50, 6. É onde eu funciono pra treinar. Boa, eu também. Eu sou desse. Aí depois vai meu dia, entendeu? Acho que a nossa idade, né? Já foi tempo que a gente chegava às 5h50. Agora já acorda 5h50. Mas exatamente, né? 5h50 então, chegava pra dormir. Era bom. Mas enfim, agora também é bom acordar às 5h30. Mas obrigado, recuperar tá? o sono. Claro, muito sucesso pra você. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio suas redes sociais. Obrigado. Tudo, né? Quem quiser
te acompanhar, quem quiser contratar suas palestras, né? Quem quiser conhecer um pouco mais da Érica, vai estar aqui tudo na descrição do episódio. Espero que você tenha curtido. Obrigado, eu curti bastante. Ó, primeiro, eu vou desejar pra você, liga sua mão aqui, boa sorte. Obrigado. O seu caminho, o seu trabalho de fora tá muito lindo. E assim, você nem parou, mas obrigado por tudo que você colocou nas quadras. Com certeza você faz parte do nosso handball. E além disso, eu tenho acompanhado você e visto que você já sabe o caminho que você quer de comunicação. E só desejo assim, sucesso e o que precisar, conta com a gente. Pô, aí. Obrigado, claro. A gente pelo menos pode contar, né, um pouquinho da jornada pós. Muito. Mas você, que Deus ilumine esse seu novo caminho. Ele não é fácil, mas ele é gostoso. É bom descobrir novas vidas, novos desafios. Viver um dia de cada vez o processo. Gostar do processo, acho que esse Isso aí. Certo? Obrigado, viu, Érica? E pra você que acompanha esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, tá bom? Tem Instagram, tem YouTube, tem TikTok, tem tudo que você quiser. E tem tanto do Pod Esporte quanto da Isto é Esporte. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Um abraço, até a próxima. Fui!